Olá a todos do canal Bola Astral, mais uma vez sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, seu cartomante, com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre, minha gente. Vamos lá com a previsão do Campeonato Brasileiro Série A, neste domingo de Páscoa, dia 5 de abril de 2026, entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, jogo que ocorrerá na Arena MRV, tudo bem? Vamos lá então, minha gente. Primeiramente aqui com o tarô, as nossas previsões numéricas e também de contexto de jogo, e depois com o baralho cigano, para que a gente possa fazer a previsão a respeito do resultado deste jogo em si, ok? Vamos iniciar então com o tarô? Vamos lá? Oráculo, por favor. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense neste dia 5 de abril de 2026, Campeonato Brasileiro Série A. Contexto de jogo e numerações importantes para o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, respectivamente. Oráculo, por favor. Como é que vai ser esse jogo, gente? Qual que é o contexto do jogo? Tem aqui um 5 de ouros. Um jogo pobre tecnicamente. Pobre tecnicamente, tá? Arcano maior de número 11, a força. Aqui me mostra que os times, ou pelo menos um deles, vai ter de usar mais a força mental do que a força física para romper as barreiras que vão ser impostas, tá? Tem aqui um valete de copas, que me mostra uma certa imaturidade emocional de algum dos times, tá bom? Então, assim, não é um jogo para muitos gols, não, tá? Não é um jogo para muitos gols, não. É um jogo meio pegado, meio forte, e tem uma energia aqui que eu falo para vocês assim, além de ser um jogo meio ruim de se ver, tem uma energia aqui que os times vão ter que se estabilizarem. Pelo menos um deles, né, se estabilizar um pouco mais emocionalmente falando, para que não faça besteira dentro de campo, tá? Numeração do Atlético Mineiro, 4 de paus. Arcano maior de número 19, o Sol. E o 7 de copas, 30, tá, gente? A numeração do Atlético Mineiro aqui é 30 minutos do primeiro ou do segundo tempo. Se houver algum jogador do Atlético Mineiro que vista 30, e também numeração 3, tá? 3 minutos do primeiro ou do segundo tempo, e se houver algum jogador do Atlético Mineiro que vista camisa de número 3. Clube Atlético Paranaense, me veio aqui com 7 de paus, com o arcano maior de número 1, o Mago, com o Eremita, arcano maior de número 9, numeração do Atlético Paranaense, 17, tá? 17 minutos do primeiro e do segundo tempo. Se porventura houver algum jogador do Atlético Paranaense que vista 17, e também, minha gente, numeração 8, tá? 8 minutos do primeiro ou do segundo tempo. E também se houver algum jogador do Atlético Paranaense que vista a camisa de número 8, ok? Gratidão, Oráculo, salve a sua força. Salve, Oráculo. Gratidão. Muito obrigado, Oráculo, salve a sua força. Salve. Vamos para a previsão a respeito do jogo em si, Oráculo. Oráculo, por favor. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense neste dia 5 de abril de 2026, Campeonato Brasileiro da Série A. Vitória do Atlético Mineiro, empate. Vitória do Atlético Paranaense, respectivamente. Oráculo, por favor. Atlético Mineiro, me abriu com Lírio, carta 30. Com a Aliança, carta de número 25. Com a Estrela, carta de número 16. Tá muito bem. Vejo o Atlético Mineiro bem no jogo. Vejo o Atlético Mineiro sereno, tranquilo. Um time muito bem compromissado com o que o técnico orienta, tá? A orientação técnica do Atlético aqui, o técnico do Atlético Mineiro, vai ter um papel bem importante nesse jogo, tá? Na união do time, na estabilidade do time, tá? Então, assim, tá muito bem o Atlético Mineiro aqui.
Vejo serenidade, vejo tranquilidade, expertise no time do Atlético Mineiro e, acima de tudo, gente, um time que vem compromissado para vencer, tá? Um time muito unido e muito forte, e o papel do técnico aqui muito preponderante, tá? Empate me veio a moça, carta 29, que esse representa o adversário. Carta dos peixes, carta de número 34. Carta do sol, carta de número 31. Olha, aqui me mostra claramente que o Atlético Paranaense vai vir jogar pelo empate, tá? Vai ter uma orientação para o empate. Tá muito claro isso aqui. E o Atlético Paranaense com a criança, carta 13. Com a lua, carta de número 32. E com os ratos, carta de número 23. Qual que é o problema do Atlético Paranaense nesse jogo? Olha só a diferença. Iniciamos aqui para o Atlético Mineiro com a carta 30, a carta dos lírios, que me fala de serenidade, de maturidade, de experiência. Em contrapartida, o Atlético Paranaense começa com a carta 13, a carta da criança, que fala de quê? Inexperiência, imaturidade, principalmente quanto aos jogadores mais famosos e mais conhecidos do Atlético Paranaense, que não aguentam tranco. Literalmente, gente, o time do Atlético Paranaense aqui, principalmente nesses jogadores mais conhecidos, eles se desgastam muito durante o jogo pela própria orientação que o Atlético Mineiro faz, tá? O Atlético Mineiro, ele faz como uma espécie de derretimento do Atlético Paranaense durante o jogo, tá? O Atlético Mineiro faz o time do Atlético Paranaense derreter durante o jogo. Então, minha previsão aqui, minha gente, este jogo entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, nesse dia 5 de abril de 2026, é de uma vitória do Clube Atlético Mineiro, ok? Então, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, vitória do Atlético Mineiro, ok? Eu, Vitor Pinheiro, mais uma vez. Agradeço a sua audiência e espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado!